Bom dia, pessoal, terceiro ano, professor Daphne. Eu vou dar continuidade, à nossa unidade 5, que a gente está trabalhando potências econômicas. A gente trabalhou a primeira parte de Estados Unidos, hoje a gente encerra a outra parte, tá certo? Ao longo, e aí na próxima semana eu termino essa unidade, com o restante das outras potências econômicas, e aí a gente vai fazer um trabalho parcial, perdão, um trabalho para a gente ter nossa nota bimestral, certo, gente? Então na próxima semana eu lanço o trabalho para vocês, certo? Hoje a gente vai ter uma atividade no final da unidade, ok? Então vamos lá para nossa aula, tá certo? Bom, a gente vai trabalhar agora o espaço industrial dos Estados Unidos, tá certo? De uma maneira bem tranquila e objetiva aqui com o livro de vocês, tá certo? A gente tá aqui utilizando o livro de vocês, né? Continuando na página 120, certo? 120. Eu vou aqui aproximar para vocês, né? Espaço industrial nos Estados Unidos. Gente, a minha intenção não é fazer com que vocês decorem localizações e nome de indústria, esse tipo de coisa. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, que assim como o Brasil, os Estados Unidos, eles têm um território riquíssimo do ponto de vista de recursos, né? Minerais, principalmente. E, querendo ou não, a industrialização dos Estados Unidos, ela se deve a essa disponibilidade de recursos, certo? E essa disponibilidade de recursos fez com que os Estados Unidos desenvolvessem uma industrialização de base, né? O que é a indústria de base? É aquela que depende de minérios, né? Metais pesados. E isso fez com que a siderurgia o setor de metalurgia se desenvolvesse bastante, principalmente na região dos Grandes Lagos, que fica no norte dos Estados Unidos. Essa região foi que possibilitou ali, por conta da disponibilidade de jazidas de minérios, né, ferro, manganês, chumbo, bauxita, etc., a desenvolver essas indústrias, tá certo? E, querendo ou não, na região dos Grandes Lagos, né, cidades como Detroit, que fica no estado do Michigan, desenvolveu-se ali no século XX, gente, o polo de indústrias de carros, né, de automóveis, né? Grandes indústrias automobilísticas dos Estados Unidos surgiram ali nos Grandes Lagos, né? Em Detroit, no caso. E a região nordeste dos Estados Unidos, né, na costa atlântica, desenvolveu-se o que nós conhecemos como Manufacturing Belt, ou Cinturão das Manufaturas, que foi a região, gente, ali nos arredores de Nova York, que também se desenvolveu a indústria de base, nessa que depende dos minérios, tá certo? Aqui nós temos fotos de Nova York em 2015, né? Uma cidade que fica no nordeste dos Estados Unidos. E a outra foto abaixo, uma foto de Detroit, gente, que a partir da década de 80 sofreu com criminalidade, com vários problemas, né? Falência de indústrias, que a gente vai já entender o porquê, que fez com que a população se deslocasse de Detroit para outras cidades. Hoje, Detroit, apesar de ter ainda muitos problemas de criminalidade, ela vem passando por uma melhoria na sua qualidade de vida, tá certo? Então, Detroit vem crescendo de novo, tá ok? Um negócio interessante é que nessa região, gente, que eu falei, né, do cinturão das manufaturas ou das indústrias, nos últimos anos ela vem sofrendo uma queda, né, uma queda na sua produção, não, digamos assim, no seu lucro, porque os Estados Unidos eles vão ter outros polos industriais muito mais, digamos assim, lucrativos. E aí essa região das manufaturas ficou conhecida como o cinturão da ferrugem, né? Como se essa indústria de minérios ela tivesse decadente por completo. Ela não está decadente por completo, mas ela ficou enferrujada em relação às outras regiões, tá certo? E aí, gente, como eu falava para vocês, o que explicou essa decadência, né, na indústria pesada dos Estados Unidos do Norte e Nordeste foi por conta do cinturão do Sol, ou Sun Belt. Vou aproximar aqui para vocês aqui na página 121. Isso porque, gente,
a região do sul e no oeste dos Estados Unidos, você teve o desenvolvimento de outros tipos de indústria, como indústrias petroquímicas, né, no Texas, como indústrias de tecnologia na Califórnia, que é no oeste dos Estados Unidos, como indústrias ligadas à questão aeroespacial, né, lançamento de foguetes, de ônibus espaciais na Flórida também, certo? O desenvolvimento de grandes companhias do petróleo, né, como a Texas Coal, que é conhecida como Texaco, tá certo? A Mobil, entre outras. Então, vou mostrar aqui para vocês o espaço, né, dos Estados Unidos aqui do ponto de vista de indústrias, né? Deixa eu colocar aqui os marcadores, ver se eu consigo colocar aqui para vocês, que aqui é tudo ao vivo, gente, tá? Vamos aqui. Não estou conseguindo, mas não tem problema. Ah, tá aqui. Pronto. Observem. Deixa eu ver se eu consigo aqui aproximar para vocês. Aqui é o cinturão das manufaturas. Ah, não consegui. Deixa para depois. Ó, aqui é o cinturão das manufaturas, ou a parte industrializada, né? Ficou conhecida como cinturão das ferrugens, né? O sul dos Estados Unidos aqui, com a Flórida, né? Com a questão da indústria aeroespacial, né? Petroquímica e aeroespacial aqui no Texas, no sul dos Estados Unidos, e na parte oeste é a parte conhecida como Vale do Silício, né? Além do silício como matéria-prima importante para tecnologia, né? Como para placas, né? De computadores, etc. Ela tem várias sedes de empresas internacionais, como Facebook, certo? Entre outras. Google. Então, a parte tecnológica fica no Vale do Silício. Tá ok? Fora isso, gente, a indústria americana, norte-americana, dos Estados Unidos, ela ainda se expande para o México. Né? Ela se expande para o México, que no caso são as indústrias maquiladoras. O que é que seriam as indústrias maquiladoras? É assim, gente, os Estados Unidos eles se desenvolveram tanto industrialmente que a sua indústria expandiu para o México. Isso porque no México você tem uma mão de obra muito barata, você tem leis trabalhistas mais fracas, você tem muito incentivo do governo mexicano para que essas indústrias cresçam lá. Então você tem essas vantagens, os Estados Unidos aproveitaram disso, certo? Aí o que é que acontece? Olha a chamada aqui, gente, negócio de zap, depois eu atendo isso aí. Vamos para cá. Então, o que é que acontece? Os norte-americanos pegaram as suas indústrias, por exemplo, montadoras de veículos, levaram para o México e o que é que acontece? Lá, os produtos foram sendo montados no México. Então, os Estados Unidos produziam as peças, né, os componentes dos carros e montavam no México, certo? Com mulheres trabalhando, né, gente, condições precárias de trabalho, isso só para favorecer o lucro norte-americano, ok? Beleza, é isso? Então vamos. Então é por isso que você tem muitos carros no México, né? Muita variedade, até maior do que aqui, porque tem muita indústria norte-americana fazendo a montagem final de veículos no México, tá? Dos Estados Unidos saindo no México. A gente vai falar agora um pouco do espaço agrário dos Estados Unidos, gente, aqui. Vamos para a página 122. Beleza? Que nós já estávamos, né? Bom, galera, seguinte. Assim como no Brasil, os Estados Unidos eles são muito produtores dos gêneros primários, tá certo? O que é gênero primário? É aquilo que vem da natureza, né? Primo. É aquilo que você colhe da natureza, aquilo que é primário. Milho, soja, trigo, laranja, criação de animais, a produção de carne, né, de couro, etc. Tá certo? Então, assim como no Brasil, os Estados Unidos são grandes produtores de gêneros primários. Mas qual é a vantagem deles em relação a nós? É porque lá, gente, desde o início do século passado, eles primaram pela chamada modernização agrária, isto é, né? Além da industrialização pesada, eles investiram também no campo, modernizaram o campo através de máquinas, através de novas ferramentas, né? A indústria, gente, da farmácia, né? Dos remédios, das vacinas para os animais também chega no campo para que os animais eles tenham uma vida útil maior para a produção, né? Então, a biotecnologia, o melhoramento genético, tudo isso chega no espaço agrário dos Estados Unidos, tá certo?
Então, eram políticas de governo que asseguravam grandes investimentos nesse espaço agrário dos Estados Unidos, que inclusive é enorme, né? Eles aproveitam o espaço agrário assim, de uma maneira absurda, até que os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos eles são um pouquinho menores do que o Brasil, esse espaço contínuo, só se tornam maiores porque o Alasca, separado do território, soma uma maior território, né, junto com o Havaí. Mas falando do espaço contínuo, olhem só, grande parte do espaço norte-americano, gente, é rural. Podem ter certeza. Então, esse espaço rural, eles dividem tudo bem direitinho, através de técnicas de imagem de satélite, geoprocessamento, controle de drone, né, das grandes propriedades. E aí, o espaço americano ele é dividido em quê? Em cinturões, né? Aqui, cada cor representa um cinturão, ou seja, uma grande área com uma determinada produção específica, né? Por exemplo, você vai ter o cinturão Ranching Belt, né? Que é o cinturão das criações, né? Do gado, tá certo? Da pecuária, tá? Que aí você vai ter grande parte do país com a produção de gado. A produção do trigo, que é o Wilt Belt, eu não sei pronunciar, né? Cotton Belt, que é o algodão. Então, cada espaço agrário dos Estados Unidos vai ter esse terreno apropriado, né, preparado para essas produções, tá certo? Para essas produções. Deixa eu voltar aqui, que saiu do meu controle aqui, certo? Então, é só para a gente entender que o espaço americano ele foi aproveitado de todo jeito, tá? Do ponto de vista agrário, para que essa produção ela fosse sempre rentável, sempre de boa qualidade, embora eles utilizem agrotóxicos, mas não que nem aqui no Brasil, que se utiliza agrotóxico proibido desde os anos 80, lá eles têm um controle muito maior nesse sentido, para que sua produção seja de qualidade e que eles exportem bastante. Eles estocam muito também, gente. Eles produzem, estocam, mas também exportam bastante, né? Certo? Então, são os cinturões agropecuários, tá certo? Dos Estados Unidos. Então, a gente fica por aqui, galera, né? E aí, eu vou lá para aquela parte do final da unidade, que tem o exercício para vocês fazerem, tá? Vocês vão responder qual questão? As questões 3, as questões 4, 5, certo? 3, 4 e 5 da página 132. São as respostas, beleza? Então, gente, a gente fica por aqui. Valeu!